Lucas, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 10 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. O Senhor Jesus, como mestre, ensinava não apenas com palavras. Sim, ele também ensinava com palavras, afinal, ele proferiu sermões impressionantes e ensinamentos de profundidade que certamente causaram grande efeito na vida dos seus discípulos. Mas, acima de tudo, Jesus ensinava com exemplos. Ele ensinava com a sua própria vida. Por isso, ele desafiava as pessoas a segui-lo, a andar com ele. O cântico que foi cantado com as crianças dizia isso: o Espírito Santo nos faz andar com Jesus, com o objetivo de nos tornar a cada dia mais semelhantes a Jesus. Era exatamente isso que Jesus queria. Ele queria pessoas que andassem com ele, que tivessem grandes e profundas experiências com ele, que o conhecessem pessoalmente, que se relacionassem intimamente com ele. E desse modo pudessem também continuar a missão. Isso é discipulado. Isso é fazer discípulos. Nesse impressionante capítulo, o capítulo 9, que eu comecei a expor domingo passado à noite, nós aprendemos que esse foi o método que Jesus escolheu para fazer o ministério dele próprio se expandir. Como eu disse na semana passada, Jesus estava mais ou menos na metade do seu ministério, ainda na região norte de Israel, lá na Galileia, já pensando em se dirigir para a Judéia, para Jerusalém, lá ao sul, onde então ele seria crucificado e morreria pelos pecados. Mas antes de enfrentar a cruz, antes de encarar a cruz, que ele sempre soube que era o seu objetivo máximo, e depois dela, obviamente, a ressurreição e a vitória, antes de fazer isso, ele quis dar uma oportunidade para que todas as pessoas, ou o máximo número possível de pessoas, ouvissem a respeito dele e tivessem uma oportunidade de conhecê-lo. Mas um homem só teria grande dificuldade de fazer isso. Mesmo não sendo um país grande, mesmo sendo uma região pequena, mesmo não sendo assim tão populoso, se nós compararmos hoje com uma cidade que nós vivemos, mas mesmo assim, para um homem só, era muito difícil percorrer todas aquelas cidades, todas aquelas aldeias, todos aqueles povoados, para poder oferecer uma oportunidade de que o mundo, pelo menos a nação de Israel, para quem ele veio prioritariamente, primeiramente, para só depois abrir as oportunidades para todas as nações, para que aquelas pessoas ao menos o conhecessem. E para que isso acontecesse, ele então chama pessoas para que essas pessoas o conheçam primeiro, compreendam quem ele é,
experimentem a comunhão verdadeira com Ele, e então, preparados, capacitados por Ele próprio, ensinados por Ele, capacitados por Ele, enviados por Ele, pudessem realizar aquela missão de tornar o nome dEle conhecido em toda aquela região. Esse foi o método que Jesus escolheu para expandir o seu ministério. Por isso, meus irmãos, o discipulado é um processo bastante simples. Uma pessoa passa muito tempo com Jesus, aprende com Ele, então procura outras pessoas para compartilhar esse Jesus que ela conheceu ao passar tempo com Ele, para que outras pessoas também o conheçam. Hoje, evidentemente, o Senhor Jesus não está aqui nesse mundo corporalmente. Ele está nos céus, Ele subiu à direita de Deus, de onde Ele governa todas as coisas. Mas Ele disse que não deixaria seus discípulos sozinhos, mandaria o Espírito Santo. É justamente esse Espírito que continua a obra de discipulado de Jesus. E através da palavra que esse mesmo Espírito Santo inspirou, nós aprendemos quem é Jesus, nós experimentamos a verdadeira comunhão com Jesus e somos preparados, somos capacitados também para continuar o discipulado. Mas eu disse que Jesus era um mestre excepcional, não só porque ele ensinava com palavras, mas acima de tudo porque ele ensinava com atitudes, com atos. Dos versículos 1 até o versículo 6 ou 5, ele ensinou com palavras. Diz, façam isso, vão, façam isso, façam aquilo outro. Se comportem assim, não falem isso, não desistam tão fácil. Enfim, ele ensinou teoricamente. Então, dos versículos 6 até o 9, nós vemos os discípulos indo e tendo resultados. E aí o versículo 10 em diante relata o regresso dos discípulos, que diz no versículo 10, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. O que aconteceu foi que, com o retorno dos discípulos, provavelmente Jesus quis fazer uma espécie de avaliação do trabalho feito. Por isso ele pega então esses discípulos e vai a um lugar um pouco mais afastado, mais retirado, para sair, vamos dizer assim, do centro do barulho, onde tudo estava acontecendo. Até porque o próprio Herodes já havia tomado conhecimento de que ele estava pregando um evangelho, de que ele estava ocupando o lugar que outrora fora de João Batista. Então Jesus vai para um lugar afastado, leva seus discípulos, provavelmente para fazer aqui uma avaliação, conversar um pouco mais, ajudá-los um pouco mais. Mas parece haver um imprevisto aí, porque diz o versículo 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. As multidões foram atrás e atrapalharam, digamos assim, aquele momento de avaliação, de análise, em que o plano de Jesus aparentemente parecia ser esse. As multidões vieram lá. O que fez Jesus então? E isso já começa a mostrar como ele ensina na prática, como ele mostra com exemplos o que é ser um discípulo, qual é o sentido do discipulado, porque eu estou falando aqui de lições práticas de Jesus sobre o discipulado. E a primeira lição é justamente essa. Observe que o texto diz no versículo 11, que quando as multidões foram lá, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Talvez muitos no lugar dele diriam, já fizemos tudo por vocês, agora nos deixem um pouquinho em paz, nos deem um instante em particular, porque nós precisamos também tratar dos nossos assuntos particulares. Voltem mais tarde, voltem amanhã, voltem semana que vem, outro dia nós vamos falar com vocês. Mas Jesus Cristo muda aquele plano que parecia justamente o de conversar em particular com os seus discípulos para atender a multidão, para acolher as pessoas.
Portanto, a primeira lição prática que Jesus nos ensina sobre o verdadeiro discipulado é que nós precisamos acolher as pessoas. Acolher as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Acolher as pessoas que estão famintas, sedentas. Essa é a primeira grande lição. No discipulado, meus irmãos, as pessoas são prioridade, não os métodos. As pessoas são prioridade, não os planejamentos que às vezes se fazem, não as rotinas, as ordens que se estabelecem, mas as pessoas. Ali estavam muitas pessoas precisando, justamente como o texto diz, precisando ouvir, precisando serem curadas, e o Senhor Jesus não se negou a fazer isso por elas. Ensinou, portanto, seus discípulos na prática que as pessoas têm prioridade. Atender as pessoas é a prioridade. Acolher as pessoas é a necessidade urgente. Porque, meus queridos, fazer discípulo é um ato de amor. Algo que vai contra o egoísmo. Porque o egoísmo muitas vezes nos leva a pensar primeiramente em nós. Sim, ele sempre faz isso. Isso é egoísmo. É pensar primeiramente e quase que só em nós mesmos. É pensar assim, eu não vou abrir mão do meu conforto. Eu não vou abrir mão da minha diversão. Eu não vou abrir mão da minha situação pessoal, do meu plano, da minha rotina, do meu planejamento. Eu não vou abrir mão disso para atender essas pessoas. Elas que procurem outro dia, elas que procurem outros, elas que, sei lá, deem um jeito, tem tanta gente por aí. Acolher as pessoas significa abrir mão do egoísmo, abrir mão de pensar primeiro em si mesmo, de pensar no conforto pessoal, de pensar na própria situação pessoal, para pensar na situação dos outros. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina na prática sobre o discipulado. Precisamos acolher as pessoas. Em segundo lugar, observe que o texto descreve uma situação complicada que se estabeleceu. Tanto é que aquilo não havia sido planejado, que faltou comida. Justamente um exemplo claro de que algo não estava planejado. As multidões chegaram lá, Jesus começou a ensinar, a curar, e o dia começou a acabar. E comida não havia. Diz o versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Aqui, meus irmãos, a segunda lição prática que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse: não importa a situação que você enfrentar, não importa quão difícil esteja a situação dessa pessoa, dessa multidão que você estiver para ajudar, é você quem tem a responsabilidade de ajudar. E não pode fugir disso. Mesmo que seus recursos sejam insuficientes, mesmo que toda a lógica do mundo lhe diga não há o que fazer, mesmo que todos lhe digam não tem esperança, você não pode desistir de crer que será possível, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. Observe, meu irmão, minha irmã, que os discípulos, quando foram procurar Jesus, estavam agindo de forma bem racional. E ser racional é bom, mas não sempre. Porque além da razão está a fé. Em muitos momentos
quando nós só nos guiamos pela razão, nós vamos ver nada acontecer. Porque Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus para a irmã de Lázaro. Observe então que eles estavam sendo racionais. É claro, 5.000 pessoas, o dia acabando, nada de comida, lugar deserto. O que eles fazem? Vamos dizer, Jesus, o senhor atrasou, né? Passou um pouquinho do horário, né, Senhor Jesus? O senhor se empolgou aí na pregação, no trabalho, nas curas, mas está anoitecendo, está na hora de terminar o culto, está na hora de acabar a programação, acabou o retiro. Vamos liberar esse pessoal para eles voltarem, irem embora. Voltar até seria complicado, porque eles estavam longe de cidades, para que eles procurem por aí mesmo, nas redondezas, sei lá, aldeias, casas, hospedarias, para que eles encontrem um lugar aí. Muito lógico, muito racional. Porém, a razão não tem solução para todos os dilemas. Observe que Jesus, então, diz a eles, não, vocês mesmos devem dar de comer para essa multidão. Vocês mesmos, dá-lhes de comer, vocês. Ora, isso aqui causou um susto nos discípulos, um grande susto. Porque, pelas razões óbvias, 5.000 pessoas, nós somos só 12, só tem uns peixinhos e uns pãezinhos aí que o menininho trouxe. Como é que nós vamos fazer isso? Olha a resposta deles. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Eles não colocam isso como nós. Olha, a gente vai lá fazer isso. Só se a gente fosse fazer isso. Mas 12 pessoas comprar comida para 5.000 vai ficar caro. Muito, 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 muito caro. 12 pessoas apenas rachar aí a comida de todos. Nessa expressão deles, salvo se nós mesmos fôssemos comprar, é como se estivessem dizendo para Jesus, é óbvio que o senhor não quer isso, né? É óbvio que o senhor não quer que a gente vá gastar todo o nosso dinheiro para alimentar 5.000 pessoas. É óbvio que o senhor não deve estar pensando nisso, né, Senhor Jesus? Então vamos lá, libera o pessoal, deixa eles ir embora, e a gente encerra aqui, já foi muito bom, muito agradável, já deu muito resultado, foi um dia abençoado, a gente que foi curada, a gente que ouviu a palavra, está tudo pronto, acabou, está ótimo, para que mais? Então, meus irmãos, observemos aqui algumas coisas muito interessantes, não é? Jesus continua querendo que nós assumamos a responsabilidade de ajudar, mesmo quando está claro que não temos condições. Mesmo quando está claro que os nossos recursos são insuficientes. Mas antes de falar sobre esse aspecto específico, deixa eu notar algo importante aqui para nós mesmos, que quando muitos de nós todos somos assim, né? Nós vamos muito bem, até que Jesus diz assim, coloque a mão no bolso. Nós vamos muito bem, as coisas estão ótimas, poxa, que bênção, conte comigo, estou aqui, precisa de oração, tão presente, mas quando Jesus diz, bom, agora você precisa pôr a mão no bolso também. Aí nessa hora, acabou a fé, acabou o ânimo, acabou a vontade de ajudar. Melhor deixar as pessoas ir embora logo, que assim resolve o problema mais rápido. Colocar a mão no bolso é um problema para muitos, E o fato é, meus queridos, que no ministério, no discipulado, de uma forma geral, nós enfrentaremos muitas situações como essa. Uma multidão para alimentar e apenas 5 pães e 2 peixinhos. Escassez de recursos, falta de recursos. Um mundo para evangelizar. Poucas igrejas dispostas a contribuir. Missões a se fazer em todas as terras. Poucas pessoas dispostas a colocar na mão do bolso e ofertar, dar oferta para missões. Necessidade imensa de evangelizar. Pouca gente que sequer é dizimista.
quanto mais esperar algo mais. O mundo inteiro, uma cidade como essa, precisando de ouvir a palavra de Deus. Uma multidão faminta, apenas 5 pães e 2 peixes. E 12 discípulos, não muito dispostos a colocar a mão no bolso. Realidade quase que perene da igreja. Realidade quase que absolutamente comum na igreja em todos os tempos. Então Jesus precisou dar a terceira lição prática do que é ser discípulo, do que é o discipulado. Ele disse: me tragam aqui, por favor, esses peixinhos, esses pãezinhos. Coloquem aqui na minha mão, por favor, esses peixinhos, esses pãezinhos. Vocês vão ver algo extraordinário acontecer. Meus irmãos, essa situação difícil, essa falta de recursos, gerou a oportunidade para Jesus realizar um dos seus maiores e mais conhecidos milagres: a multiplicação dos pães e dos peixes. Lições variadas podem ser tiradas desse acontecimento. Por exemplo, apontam para a divindade de Cristo. Claro, ele tem todo o poder. Apontam para o fato de ele ser o provedor do seu povo. Por isso podemos orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele pode dar. Aponta também o fato de que ele, mais tarde ele usou esse exemplo dizendo: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. O que realmente mata a fome dos homens não é o maná, não é esse pão que eu multipliquei. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Ou seja, esse milagre deu margem, deu razões para pensar em coisas grandiosas sobre Deus. Mas especificamente nesse contexto do discipulado, eu destaco a seguinte lição: na mão de Jesus, os nossos recursos, mesmo sendo poucos, se tornam abundantes. Mesmo sendo poucos, se tornam abundantes. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, nas nossas mãos não são nada. Mas nas mãos de Jesus se multiplicam. Então, meus irmãos, aprendamos na prática o que é ser discípulos com Cristo, para que também possamos discipular outras pessoas. Sejamos acolhedores como Ele é. Abramos o nosso coração. Abramos as nossas casas. Como nós hoje precisamos de casas que abram suas portas para receberem grupos de estudos. Há grupos que estão com 30, 35 pessoas precisando de multiplicar, mas não tem onde ir. Aprendamos a ser acolhedores. Vamos acolher as pessoas, porque as pessoas são prioridade no discipulado, na evangelização. Não fujamos da responsabilidade de ajudar as pessoas, mesmo que os nossos recursos sejam escassos. Mesmo que eu pense: mas o que será que eu posso fazer? Que contribuição que eu posso dar? Eu não sou rico, eu não sou intelectual, eu não tenho recursos. Mesmo assim, Jesus diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Ele diz: você que tem que fazer isso. Assumamos a responsabilidade de ajudar as pessoas, mesmo que está claro que não temos condições. Por quê? Porque vamos confiar que Ele pode multiplicar os nossos recursos esparsos, que Ele pode multiplicar o pouquinho que nós temos, seja o pouquinho de fé que temos, seja o pouquinho de disposição que temos, seja o pouquinho de dinheiro que temos para investir. Vamos confiar que Ele pode multiplicar e fazer com que dê grandes resultados. Veremos Ele fazer suas grandes obras. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor suplicando nesta manhã que Ele te dê mais conhecimento dEle próprio para ser um discípulo verdadeiro de Cristo.
Amado Deus, nosso Senhor, obrigado pela Tua palavra e por tudo que Jesus Cristo nos ensinou através do ministério dele, de seus atos. Mostrou coisas grandiosas para nós. Permite, Senhor, que tenhamos o mesmo desejo, esse desejo de imitá-lo, de fazer, de andar, de praticar as obras que ele praticou, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.